Olá, eu sou a Michelle e esse vídeo é dedicado aos profissionais que terão acesso à plataforma como RH. A partir do momento em que o colaborador faz uma nova requisição, seja um atestado, seja um day off, aqui vai estar todo o detalhamento dele, do pedido que ele fez, com seu nome, o gerente em que ele está atribuído, o tipo da solicitação com a data, a quantidade de horas, a descrição que ele definiu dentro do pedido e aqui está o anexo que ele colocou. Se você clica nesse documento, ele vai fazer um download, você consegue abrir e realmente verificar se aquele documento é válido. Validou o documento, você pode vir aqui em aprovar ou rejeitar, tá? Nos 3 pontinhos. Você pode fazer a aprovação ou rejeição em massa, ou só escolhendo de um por um como você desejar. Aqui tem um exemplo de como o pedido fica quando ele acaba de ser solicitado pelo colaborador e está aguardando a aprovação do gerente. Então, assim que o gerente aprovar, vai mudar o status para esperando a aprovação do RH, que é quando você entra em cena e faz a sua aprovação ou rejeição, ok? Em seguida disso, você consegue também ter acesso através do pedido de férias do colaborador, que é praticamente a mesma tela. Então, vai ter aqui o detalhamento, que é o nome do colaborador, o gerente em que ele está atribuído também, as datas em que ele solicitou com o total de horas certinho, se ele solicitou ou não venda dentro desse período e o status de como está. Aqui tem um outro exemplo de como que fica esse pedido, tanto quando está pendente a aprovação do gerente e quando o gerente aprova que fica a pendência para você. Então, da mesma forma, você pode aprovar ou rejeitar ou fazer isso em massa, ok? Como você desejar. O RH também tem acesso a essa opção de gestão de pessoas, onde ele vai conseguir fazer o cadastro de todos os colaboradores da empresa. Então, aqui em Novo Colaborador, ele vai preencher com todos os dados dele, seja o seu nome completo, os documentos que são obrigatórios que a empresa precisa, o e-mail pessoal dele, os demais dados com idioma. Aqui as informações do funcionário, então se vocês tiverem o número de matrícula, pode colocar também. Esse e-mail da empresa é o e-mail em que ele vai receber o acesso para ele conseguir fazer tudo o que ele precisa dentro da plataforma. Então, aqui é o e-mail pessoal e o e-mail em que será atrelado o cadastro dele dentro da plataforma é esse aqui, ok? Você pode definir a função dele, se é um colaborador ou um gerente, pode definir o nome do cargo, a senioridade e demais informações. A empresa em que ele pertence, região e escritório. Bem como você pode definir a data em que ele vai começar a usar o sistema. Aqui é quando ele é desligado, você consegue colocar a data final para que não fiquem pendentes pontos para ele, o tipo de contrato e o método de marcação de ponto, ok? Que temos de check-in, marcação livre, então para total de horas quem é PJ. E o tipo de acesso que ele vai ter, então se ele for um colaborador apenas, se for um acesso como financeiro, gerente e demais, ok? É importante que o RH também se atente que ele vai precisar fazer o cadastramento de todos os feriados que vocês precisarem usufruir dentro da empresa, seja um feriado nacional, estadual ou municipal. Ele sempre precisará cadastrar esse feriado aqui, porque se ele não cadastrar o feriado, o colaborador vai ficar com aquelas horas pendentes. Então, manualmente, ele vai ter que fazer um ticket e a gente vai ter que corrigir, certo? Mas de atenção, o RH precisa ter essa criação dos feriados, porque assim já fica automático e vocês não terão nenhuma dificuldade em seguida, ok? De relatórios, o RH consegue ter uma visão completa de tudo que ele precisa do colaborador, então ele consegue ter um relatório completo de espelho de ponto, que ele consegue exportar tanto em PDF quanto em CSV, relatório mensal, você consegue ter uma ideia do status de folha de ponto, você consegue ter uma ideia da quantidade de horas que ele teve trabalhada por cada um dos projetos, atividades, clientes atribuídos. Ele consegue também ter uma ideia do relatório de humor, então o termômetro de humor da empresa como um todo, ok? Os relatórios que são obrigatórios, que é o AFD e a EJ. Então, todos os relatórios que o RH precisa para fazer toda a acurácia do colaborador no decorrer da semana e do mês, ele consegue ter acesso por aqui. Um outro ponto importante é que o financeiro também tem algumas responsabilidades dentro da plataforma. Então, aqui ele consegue ter a visão de folha de pagamento, tá? Que essa folha de pagamento, ela está atrelada às horas trabalhadas do colaborador. Então, o colaborador fechou ali o espelho de ponto dele, automaticamente essas horas vão estar atualizadas e computadas aqui dentro. Então, a visão do financeiro, vamos supor que vocês façam um pagamento mensal, a cada 2 meses ou 3 meses de horas extras. Ele só vai definir aqui quantas horas ele quer pagar
Assim que ele definir a quantidade de horas que ele quer pagar aqui, ele fecha a folha. Quando ele fecha a folha, automaticamente as horas que constam aqui dentro da solução para cada um dos colaboradores vai ser atualizadas. Então ele vai ter que fazer essa baixa na solução automaticamente, ok? Assim que ele fizer essa baixa, ele exporta esse documento e consegue subir dentro do sistema de folha dele. Uma outra visão que o financeiro também terá é a de reembolso. Então, a partir do momento em que o colaborador faz uma solicitação de reembolso aqui, vai ter que ter a aprovação do gerente, como é comum, e em seguida o financeiro também precisa aprovar. Então o financeiro consegue abrir aqui esse pedido, ele consegue ver todo o detalhamento do pedido que o colaborador fez, então o departamento, a categoria, ele consegue ver aqui a descrição e quando ele clica no arquivo, automaticamente abre esse documento e ele consegue conferir se está válido ou não. Ele consegue ver o histórico de quando foi criado, de quando foi aprovado pelo próprio gerente, ou então selecionando de um por um, como acontece nas outras opções também, certo? Outra coisa importante do financeiro, ele também consegue ter acesso aos relatórios de reembolso. Então, o financeiro tem alguns acessos de relatórios aqui dentro, até para fechamento de folha, tá? E também para status e relatório de reembolso, ok?